Salve, salve, torcedor alviverde. Sim, o Palmeiras amassou mais um. A última vítima agora, o Ceará 3-0, fora o baile. O primeiro tempo ficou no 0-0, mas o Palmeiras jogou muito. E sim, o Estevão, que está se despedindo do nosso Verdão, brilhou muito nessa noite. Então tem uma entrevista dele aí, falando na zona mista, tem toda a mídia se rendendo ao Verdão. Então, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Estevão jogando num nível muito alto e decidindo o jogo pro Palmeiras como resultado da principal mudança estrutural que o Abel fez no time do Palmeiras nessa retomada pós-Campeonato Paulista, nessa sequência aí que leva o Palmeiras a ser o melhor time da Libertadores, o melhor time do Brasileiro e classificado na Copa do Brasil, que foi tirar o Estevão exclusivamente da ponta direita e dar campo para o Estevão percorrer, né? O Felipe Anderson foi o ala de novo pela direita, infelizmente uma nova lesão, né? Quando ele vinha construindo uma boa sequência, uma nova lesão para o Felipe, espero que não o tire por muito tempo, embora acho que nesse momento o foco tem que ser o Mundial, né? Espero que nada aqui preocupe para o Mundial, mas ao dar campo para o Estevão, a gente viu ele passeando por diferentes lugares. E hoje, ele inclusive começou como o meia, não o ponta, mas o meia, pela esquerda. Ele é canhoto, ele raramente joga pela esquerda. O Maurício, geralmente, é o Facundo na esquerda, o Estevão na direita. Hoje foi Maurício na direita e Estevão na esquerda. Depois eles trocaram, né? A gente teve algumas inversões de lado a lado. Então o Estevão pôde causar danos em mais lugares do campo, confundir a marcação. Porque quando está na direita, ele faz um movimento para puxar para dentro e bater de canhota. Quando ele está na esquerda, ele faz o movimento de ir para o fundo e bater. E aí a gente viu como é que foi o lance do pênalti que originou o primeiro gol. O Estevão, como meio atacante pela direita, é pisado e depois calçado pelo zagueiro, pênalti. Que ele bate no rebote e faz o gol. Como é que é o segundo gol? Ele recebe como meia pela esquerda, puxa para o lado e dá uma sapatada de perna canhota para meter a bola na gaveta. Um Estevão que causa danos em todo o campo. E isso é, para mim, diretamente transportado, a gente já comentou isso aqui também, para o que o seu empresário, o André Cury, falou, acho que foi para o Benja, que o Chelsea foi um dos únicos times que procurou o Palmeiras interessado no Estevão, que tinha o interesse, que comunicou o staff do jogador, que gostaria de usá-lo como um meio atacante central, uma figura quase como um camisa 10. E o papel que ele chegou a fazer na base, né? E o Abel relutou pelos seus motivos, não que seja um erro, mas ele manteve o Estevão bem aberto pela direita durante muito tempo. Nessa transformação da equipe com o Estevão flutuando pelo campo inteiro, ele é muito mais perigoso. E hoje ele arrebentou com o jogo jogando assim. Foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Palmeiras, mas poucas chances reais de gol. Um segundo tempo onde esse domínio perdurou e as chances vieram em profusão. O Palmeiras venceu e se classificou com justiça. Seguinte, já a gente vai falar dos outros jogos da noite. A situação do presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem muita coisa. A coisa tá esquentando. A coisa tá esquentando, mas sobre o Palmeiras, Abel Ferreira não vai falar, porque hoje tem a formatura da filha, é isso, doutor? É a formatura da filha. De uma das filhas, isso. De uma das filhas, então... Que bom que ele vai poder fazer parte, porque a vida do futebol, como a vida do jornalismo, muitas vezes, ela é mais de ausência do que de presença. No caso dos técnicos de futebol, então nem se fala. Jogadores também. Que bom que o Abel vai conseguir estar presente nesse momento. E sorte que o jogo começou às 7. Isso. Porque se começasse às 9h30, ele não ia conseguir. Imagina se fosse para pênaltis. Além de perder, ele ia falar assim, é o seguinte, gente, se hoje for para pênalti, eu perder a formatura da minha filha, aí que vocês vão ver. A gente vai falar mais sobre o time como um todo, mas eu queria explorar mais o Estevão, André. Vamos lá. Até nessa lente de aumento, temos uma telinha, doutor? Então vamos colocar a tela sobre o Estevão. Estevão, 2 gols na noite de hoje, que é uma tela que mostra a joia brilhante, o que ele fez hoje, ó, liderou todos, tirando ações com bola, que foram 52, ele ficou em segundo, ações com bola no ataque, ações na área rival, chances criadas, dribles tentados, finalizações no alvo, gols, tudo ele liderou, André. André, quando você vê, o futebol brasileiro produz joias. Algumas
não chegam no teto que a gente imagina quando tem 17, 18 anos. Quando você vê a bola apresentada pelo Estevão e ele como característica, postura em entrevistas, o que faz, inclusive, não que interesse, eu costumo dizer que não interessa muito fora de campo, desde que seja algo esportivo e pessoal, assim, não faça nenhuma grande besteira, o que não é o caso dele. O que você imagina de teto quando você olha esse menino, André? A gente já falou tanto dele, né? E pelo fato dele ter surgido logo depois no time principal do Palmeiras, logo depois do Endrick, também isso foi assunto, né, para vários debates, porque o Palmeiras revelou esses dois jogadores, eles têm características distintas e aparentemente uma perspectiva tanto para um quanto para o outro, embora seja absolutamente permitido a todo mundo que gosta de futebol ter uma preferência ou gostar dos dois em relação ao seu estilo da mesma maneira. E eu sempre me interessei pelo jeito do Estevão jogar. E eu sei que os técnicos como o Abel, por exemplo, valorizam demais a obediência tática do Estevão, o fato dele compreender o que ele tem que fazer quando o Palmeiras não tem a bola, o fato dele não só compreender o que ele tem que fazer, mas executar essa tarefa, porque a maioria dos jogadores que não participam do momento defensivo, eles sabem o que tem que fazer. O Estevão faz. E essa é uma das razões pelas quais o Abel se apaixonou por ele desde cedo e sempre o elogiou. Mas eu sempre me interessei, pessoalmente, pelo futebol de rua, né? E é preciso tomar cuidado para usar essa expressão, porque ela pode ser encarada como não como uma crítica, mas como um alerta. E é justamente o contrário, né? O Marcelo Bielsa, que hoje é o treinador da seleção uruguaia, que sempre disse que o futebol ele se transformou num jogo tão difícil para equipes do mesmo nível que quando você tem jogadores capazes de ganhar os duelos individuais, o trabalho do treinador ele se facilita. E aí o Bielsa terminava esse raciocínio dizendo: o problema é que só tem 2 jogadores no mundo que fazem isso. E ele citou o Messi e o Neymar. Isso foi na época em que o Neymar, se não me engano, era na época que o Neymar estava no Paris Saint-Germain. Um protagonista completo do jogo do time francês naquele momento. E o Messi, a gente não precisa explicar por que o Bielsa falou isso a respeito dele. O Estevão é um desses jogadores que desequilibram as melhores defesas e quando as defesas não estão tão equilibradas e não são tão boas, dá até um pouco de pena, entre aspas, né, dos jogadores que têm que marcá-lo. A gente viu ao longo desse período do Estevão como jogador titular e uma das peças principais do Palmeiras, poucas vezes ele ser bem marcado. O Angilério o marcou bem, né? Nas finais do Campeonato Estadual. No jogo anterior, também no estadual, no próprio Allianz Parque, quando o Estevão perde um pênalti no final, ele também foi contido pelo sistema defensivo do Corinthians. Mas isso foi uma raridade, isso é uma raridade. Você percebe várias vezes os zagueiros não saberem como agir perto dele, porque ele é o tipo de jogador que se você chega muito perto, ele se livra de você muito facilmente, ele tem repertório de dribles assim, inesgotável. E quando o jogador dá espaço para ele acelerar, ele simplesmente passa. É como se o marcador não estivesse ali. Então são raríssimos os jogadores assim no mundo inteiro. E o Brasil, de fato, se acostumou a revelar muita gente com essas características. Então a gente falou isso lá no início. O DNA futebolístico dele é o DNA de grandes dribladores e de jogadores que são escorregadios, que passam por espaços curtos, que se viram com um palmo do campo, que finalizam muito bem, que tem faro de gol. Então, assim, na árvore, né, genealógica, ele é um desses jogadores, como o Neymar, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Robinho, jogador de futebol Robinho. Com essas características absolutamente imprevisíveis da rua mesmo, do futebol, que não tem tantas condições, mas tem muito brilho. Então ele precisa de muito pouco para fazer a diferença, ele precisa de muito pouco para fazer um gol como ele fez hoje, balançou para um lado, balançou para o outro e enfiou um pé na bola numa finalização daquelas, pega aí goleirão, sabe, já é uma coisa, sabe, vai buscar, ele já sabia tudo o que ele ia fazer. Então ele é de fato uma joia, merece ser chamado de joia e tomara que ao chegar no Chelsea ele receba o tratamento que ele merece como jogador de futebol.
Como pessoa, é claro que ele vai receber. Mas como jogador, para ter a liberdade, para poder ter a influência, para aprender muito ainda, porque ele prossegue em formação. Mas é um jogador maravilhoso. Maravilhoso. Sabe que eu vi quem foi? Eu acho que foi o nosso colega, né, da TNT, o Fred Caldeira, que corresponde lá em Londres, assim como o João, assim como o Senise, trazendo a informação de que membros do staff do Estevão estiveram recentemente em Londres para conhecer a estrutura do Chelsea, para conversar com algumas pessoas, para entender em que cenário ele vai chegar, para preparar o terreno para ele. Boa. O que me parece uma estrutura profissional que vai ajudá-lo nesse momento. O Chelsea é o time mais jovem da Inglaterra, é um elenco muito jovem, tem muita gente mais ou menos, um pouco mais, mas não muito distante da realidade de carreira que o Estevão tá, com a diferença que jogadores já inseridos no contexto do futebol inglês de altíssimo nível, mas ele não vai chegar num clube muito distante do que ele é como jogador. É um clube jovem, um elenco jovem, um time ofensivo, um técnico que vem da comissão técnica do Guardiola recentemente, com outros jogadores com esse perfil muito leve de jogar. Então, assim, existe base para a gente acreditar numa adaptação rápida. Ele não vai chegar no melhor time do mundo, mas acho que ele vai chegar num bom lugar, um lugar que tem a ver com o tipo de jogo que ele vem praticando. Pois é, e é um alívio olharmos para o staff do Estevão e saber que ele não está sozinho, né? Que Sim. ele tem que as pessoas olham para ele e sabem o tamanho do Estevão. E quando você falou isso, André, eu me lembrei do Rogério Ceni, do ano passado, acho que um jogo com o Palmeiras no Allianz Parque. E aquela luta para conseguir fazer alguma coisa contra o Palmeiras também num momento muito bom, e aí o Estevão consegue fazer um gol. E aí o Rogério Ceni fala assim, contra esse aqui... Não tem jeito. Tem muito o que fazer, vamos para a próxima, vamos continuar aqui o nosso jogo, porque contra o Estevão é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa. Ele representa essa esperança de que é possível dar um jeito num jogo em que a impressão que você tem é que pode jogar 5 horas aí que nada vai acontecer. Mr. Ancelotti deve ter gostado do jogo, hein? Deve. É o tipo de jogador que ele não conhece. É isso. É o tipo das joias brasileiras é a que ele não conhece. Certamente os outros ele já trabalhou, deve ter ouvido falar do Estevão, mas agora ele vai conhecer mais de perto. Vamos ouvir o Vinícius Nicoletti, porque ele tem acompanhante por lá. É isso, Nicoletti, vai que é sua. Daqui a pouco. Então, mas o Nicoletti está ok. Mas daqui a pouco a gente vai ter entrevista coletiva, não do Abel. Vitor Castanha. E zona mista. Nicoletti, tudo bem? Tudo bem, Felipe, Marcela, André, Zupac, pode chamar aqui ao vivo que a gente vai mostrar aqui uma novidade, a chegada do Estevão para a entrevista coletiva, que foi escolhido para passar na zona mista. Geralmente passam 2 jogadores nos jogos em casa do Palmeiras aqui no Allianz Parque, mas hoje é só o Estevão, ele já está dando entrevista ali, daqui a pouquinho ele chega aqui para falar com a gente. Palmeiras que chega à 7ª vitória consecutiva, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos e o Abel Ferreira, mais uma vez, fez mudanças na equipe, ele está fazendo de 5 a 6 mudanças, dessa vez 6 mudanças em relação ao jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Estevão ficou, mas mexeu no ataque, mexeu no meio campo e teve uma preocupação agora para a sequência da temporada, até para o Mundial de Clubes, porque o Felipe Anderson, com 11 minutos, saiu com uma contusão muscular, é dúvida aí para a sequência, para os últimos 3 jogos do Palmeiras antes do Mundial de Clubes. Então também a gente vai curtir aqui o Estevão e explorar ele com todas as perguntas, porque está se despedindo esse grande jogador, o garoto do Palmeiras, essa revelação do futebol brasileiro. O Estevão chegou a 10 gols nessa temporada, é o artilheiro do time, o Flaco Lopes fez mais um hoje, tem 8 gols o Flaco Lopes e o Maurício 7, são os artilheiros do Palmeiras nessa temporada, mas é uma tendência do técnico Abel Ferreira mexer muito na equipe. E nós vamos aqui ao vivo, direto com o Estevão, vou sentar aqui, Estevão, para fazer a entrevista. Estevão, falar desse seu momento, vai acabar, está acabando, como é que você sente aí esses últimos jogos no Palmeiras, como é que você está se sentindo? Muito feliz, esse momento está sendo maravilhoso para mim, acho que não poderia ser melhor, estou desfrutando cada vez mais desses momentos incríveis que eu estou vivendo pelo Palmeiras, no Allianz, no CT, então você tem que agradecer a Deus por esse momento e está sendo muito especial para mim. Ô Estevão, muito se falava para mudar você de função, isso aconteceu numa contusão do Veiga, né? O Veiga se machucou e aí a partir daquele momento entrou Felipe Anderson no jogo contra o Cerro pela Libertadores e você foi jogar mais perto do gol. É a posição que você gosta, é onde você queria, você chegou a falar isso antes com o técnico Abel Ferreira, depois até o seu empresário falou que o Chelsea escolheu você porque para você jogar nessa função de camisa 10, essa é a sua função
que você gosta? Cara, desde pequeno na base eu sempre joguei ali, tanto que hoje eu joguei em outra posição, né, que não na minha ali na direita, mas hoje eu ajudei pela esquerda. Mas, cara, o mais importante é ajudar o Palmeiras, onde o Palmeiras precisar, estou à disposição. E se for para ajudar o Palmeiras a conquistar vitórias, então, para mim, é o mais importante. A gente viu você quando foi substituído, você vai bem devagarzinho, dando um tchau pra todo mundo ali, vivendo realmente, curtindo os seus últimos momentos aqui com a camisa do Palmeiras. O que você vai mais sentir falta aqui do Palmeiras quando você for embora? Tudo, cara, tudo. Torcida, jogadores, esse elenco maravilhoso, atmosferas do Allianz. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. Sou eternamente grato por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E posso estar ajudando hoje com gols, com vitórias. Essa acho que é uma forma de retribuição por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E ainda em cima desse clima de despedida, os vídeos de você saindo de campo são bastante emblemáticos, né? No clássico você senta para cantar junto com a torcida, hoje dá para ver que você sai bem devagar. Faltam 2 jogos no Allianz, né? Como você está se sentindo em relação a isso? Feliz, como eu falo, estou desfrutando cada vez mais, sabe? Sei que eu vou sentir muita falta disso. Sei da importância que o Allianz tem para nós jogadores, para o Palmeiras. Então tô desfrutando, cara. Tô levando tudo leve, porque eu sei que eu vou sentir muita falta disso, porque aqui é um estádio sensacional, torcida sensacional. Então tô tentando desfrutar ao máximo. Artilharia, 10 gols, 2 gols agora, no antepenúltimo jogo, mas 2 jogos pela frente. O que esperar desses próximos 2 jogos para fechar com chave de ouro essa sua despedida do Palmeiras? Acho que nada muda. Nosso foco é sempre o mesmo, que é buscar a vitória. E a gente encara todos os jogos como se fosse uma final. E uma coisa que o Abel tem batido muito na tecla é que esses jogos que preparam a gente para o Mundial. Então, tivemos um jogo muito importante hoje, vamos lidar no primeiro tempo e no segundo, vamos ter mais um no domingo. Então, são jogos que preparam a gente para o que vem de maior, que é o Mundial pela frente. Então, acho que são jogos para a gente preparar bastante. Estevão, segunda-feira tem convocação para a Seleção Brasileira, você já foi avisado, novo técnico chegando, já foi avisado que você está na pré-lista, como é que fica toda essa expectativa? Estando na seleção, você também precisa um pouco mais de espaço, mais de confiança para demonstrar o seu futebol, jogando também nessa função. Claro, eu nem sabia que eu estava na pré. Não, também não sei, estou perguntando se você sabe. Eu não sei. Porque, cara, eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho pra sair do CT, porque tá acabando, mas meu foco é o Palmeiras. Mas se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador que está na seleção brasileira, poder ajudar o país. Então, se vier uma convocação, vou estar muito feliz. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Domingo, Palmeiras e Flamengo, Verdão na liderança, 4 pontos de vantagem, pode abrir 7 pontos para o Flamengo. Você que está prestes a se despedir, é um jogo que você encara como final com a camisa do Palmeiras? Não só esse, mas hoje foi uma final pra gente. Então, o Abel sempre fala pra gente, todos os jogos são uma final, todos os jogos são decisivos. E a gente está encarando mais um jogo como se fosse uma final. Que não mudou pra gente, porque a gente sempre busca a vitória, a gente sempre busca ter um resultado positivo, então a gente vai fazer o máximo para poder fazer isso aqui dentro de casa. O Estevão, já perguntado do Mundial de Clube, já projetando aí, são mais 3 jogos aqui, depois o Palmeiras parte para o Mundial. Como é que você vê o Palmeiras chegando nessa sequência com 14 vitórias em 15 jogos? E o torcedor deixa o torcedor esperançoso por uma boa campanha no Mundial. A boa campanha seria o que para o Palmeiras? Cara, seria maravilhoso, né? Porque a gente sabe que a gente vai enfrentar equipes de alto nível, como a gente também é. E a gente também não está indo para brincar, a gente está indo para passear, a gente está indo para disputar. As possibilidades que a gente tiver, a gente vai encarar, como o Abel sempre fala, uma final. Então acho que esses jogos que a gente está vivendo é uma preparação para isso, pelo que vem pela frente no Mundial. Então a gente vai lá para tentar alcançar nossos objetivos e, se Deus quiser, claro, a gente está indo para disputar o título, com certeza. Aquele menino lá de Franca, pequenininho, 3 anos e meio, 4 anos, primeiros chutes na bola, sonhou que um dia seria tão amado por uma torcida como ele é amado hoje pela torcida do Palmeiras? Cara, a gente sonha bastante com isso, né? A gente trabalha todos os dias. Quando as pessoas não vêm, a gente trabalha, a gente luta para tentar vir aqui em casa, vir no Allianz para dar alegria para eles. Então esse reconhecimento vem tudo junto, esse reconhecimento da torcida, do elenco, do staff. Então acho que
É sensacional tudo que essa torcida representa para o Palmeiras. Estevão, o Palmeiras é líder do Brasileiro, melhor campanha da Libertadores, agora na Copa do Brasil também avança, e pelo que a gente vê do grupo, é um grupo muito unido, muito feliz. Você que está fazendo parte disso, como você se sente? Está sendo melhor que a encomenda essas campanhas do Palmeiras? Nosso grupo está crescendo muito, né, nessa questão de familiarizar, de amizade, de pessoas que estão chegando. Então, nosso time é um time bem unido, não só dentro de campo, mas fora de campo também, nas amizades. Então, acho que isso fortalece muita gente para o que acontece dentro de campo. Momentos difíceis, a gente está sempre junto, momentos que a gente está numa vantagem, a gente está junto também. Então, acho que esse crescimento junto, fora e dentro de campo é muito importante para que os resultados deem certo e fluam. Esse foi um dos gols mais bonitos que você fez? Com certeza, acho que vai entrar na lista, sim. O segundo acho que entra na lista, hein? Valeu. Tá, então, Felipe e Marcelo, eu vou levantar aqui, ó, porque a gente vai se posicionar. Falamos com o Estevão e ele vai continuar aqui falando com os outros companheiros, mas foi uma boa entrevista. Raramente ele vem para a Zona Mista, se eu não me engano foi a segunda vez que o Estevão veio por aqui, mas hoje grande destaque nessa vitória do Palmeiras, que está classificado às oitavas de final da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro e com a melhor campanha da Libertadores. É para deixar o torcedor empolgado, hein? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí da ESPN e o Sport Center, sim, a mídia se rendendo ao Palmeiras e muito mais ao Estevão, que brilhou nessa noite de quinta-feira, deu um baile, um show de bola que ele fez ali, cara. Praticamente o Palmeiras deu uma humilhada de leve aí no Ceará, porque, cara, o primeiro tempo ficou no 0-0, mas o time jogou muito, produziu muito. Claro que não reverteu em muitas oportunidades ao gol. Mas sim, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com a mesma pegada, jogando muito, amassando o Ceará e sim, produziu muito mais ofensivamente e, cara, brilhou o Estevão. O que falar do Estevão? Infelizmente está indo embora. Vai jogar o Mundial pelo Palmeiras, como todos sabem, e está indo para o Manchester. E parece que ele tá sentindo esse momento que ele tá indo embora do Palmeiras e cada jogo ele vem jogando mais e mais. Hoje, sinceramente, o jogo foi dele. Então, você viu que o programa aí, basicamente falando da vitória do Palmeiras, falou quase o programa todo sobre o Estevão e esse grande momento que ele vive na carreira. Um menino de 17 anos, já completou os 18, né? Mas vem jogando muita bola, desequilibrando e ajudando muito o Palmeiras nesse momento que é líder no Brasileiro, melhor campanha na Libertadores e classificado para oitavas de final da Copa do Brasil com um placar agregado de 4-0 em cima do Ceará, que é time da primeira divisão. Ele, dos times grandes, foi o único que pegou um concorrente da primeira divisão nessa fase da Copa do Brasil e mostrou sua força mais uma vez. O Palmeiras vai com a moral lá em cima para esse confronto contra o Flamengo no domingo e a expectativa é muito grande. Se Deus quiser, mais uma vitória do Verdão. Então, você que acompanhou o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aí desse grande jogo, desse baile, desse show de bola que o Palmeiras deu para cima do Ceará. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você concorda ou discorda com tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.